A história da devoção ao Bom Jesus da Passagem remonta aos idos do século XVII e XVIII, quando o transporte de mercadoria do litoral para o interior do Brasil era feito em lombo de burros, no tempo dos tropeiros. Àquela época, os desbravadores subiam do litoral para o sertão, levando produtos para a região central do Nordeste e, em sua trajetória, margeavam o rio Pujuca desde a praia, domínio de Garcia Dávila, até o ponto mais propício para a travessia. Nesse ponto de travessia, foi se formando uma população ribeirinha que aproveitava a estada das tropas para comprar seus produtos. Assim nasceu a Vila de Pujuca, o lugar da passagem, por onde as tropas atravessavam o rio do mesmo nome. Conta a lenda que a promessa de um transeunte que teve dificuldades na travessia dera origem ao erguimento de uma capelinha em homenagem ao Bom Jesus, e por se tratar de uma construção no lugar da travessia, recebeu o nome de Capela do Bom Jesus da Passagem. Ao redor dessa capela cresce uma pequena vila, impulsionada pelo engenho de Central, que respondia pela produção açucareira de Pujuca à Terra Nova, no Brasil colonial. Em 4 de dezembro de 1904, a capela é elevada à categoria de paróquia, nascendo assim a Paróquia do Bom Jesus da Passagem, quando Dom Jerônimo Tomé da Silva era arcebispo de Salvador. 9 anos mais tarde, em 29 de julho de 1913, o coronel Carlos Pinto, homem forte e influente de Pujuca, consegue, depois de um acordo político com José Joaquim Seabra, a emancipação política da cidade. Certamente que a conquista religiosa não deixou de influenciar os rumos políticos da Pujuca nascente. A pequena igreja sofreu várias reformas, o que fez sua característica original se perder no tempo. Mas a mais significante reforma foi a de 1976 a 1977, quando foram erguidas 2 novas torres em sua fachada. Pela Paróquia do Bom Jesus da Passagem passaram grandes nomes do clero baiano, como o padre José Leal, o padre João Montes e o padre José Astrogildo. Em 28 de outubro de 1974, é criada a Diocese de Alagoinhas, e no desmembramento, Pujuca começa a fazer parte da nova divisão, e anos depois, padre Manuelito da Cruz Brito substitui o padre Astrogildo. Olha, a experiência aqui foi a primeira como diácono e depois como padre. Mas eu digo a você com toda sinceridade, foi a básica. Porque foi a partir desta experiência daqui que eu pude viver fora daqui, em outras paróquias, com essa experiência. Foi muito bom. O início foi muito difícil, porque foi naquela fase do trem, do descarrilhamento do trem, do incêndio, onde morreu muita gente, né? Então eu cheguei naquele momento. E aí a gente teve que fazer as coisas conforme a igreja nos orientava. O nosso bispo, que era Dom José Cornelis, né? Então ele deu assim todo o apoio para a gente continuar esse trabalho. Em 1998, o padre João Andrade assume a paróquia, depois da saída do padre Manuelito. Eu cheguei aqui em 98, né? Eu vim de Crisópolis, tenho 1 ano apenas de ordenado. Fiquei aqui 98, 99, 2 anos, né? A paróquia tinha alguns problemas, na verdade. E a gente tentou, com a comunidade, organizar, com a equipe de celular que a gente tinha, realizar alguns trabalhos, inclusive nas comunidades rurais. E também nesse período fortaleceu-se um pouco mais a pastoral dos homens, a pastoral da família. Foi realmente desafio para a gente, mas a gente conseguiu fazer alguma coisa. E em janeiro de 2000, saí daqui entregando a paliclava com um pouco disso que a gente conseguiu realizar. Padre João Andrade é depois substituído por Padre Cláudio Antônio em fevereiro do ano de 2000. O novo padre começa um processo de evangelização revolucionário na paróquia.
Com seu carisma e capacidade de mobilização, o Padre Cláudio revoluciona a fé do povo. Realiza grandes caminhadas, chamadas de Caminhadas da Paz, com um grande contingente de pessoas marchando de Pujuca a Lagoinhas a pé. Durante a Semana Santa, o Padre Cláudio cria a Caminhada da Cruz, percorrendo os principais bairros da cidade, onde os homens conduzem uma grande cruz de madeira e as mulheres uma cruz menor. Milhares de pessoas seguem esta caminhada todos os anos. Suas missas animadas e os cantos no final das celebrações atraem muitas pessoas, principalmente os jovens. Mas Deus te quer sorrir. Em pouco tempo, o Padre Cláudio, assumindo a nova paróquia, lança um CD e a igreja matriz já se torna pequena para tanta gente. Um todo é colocado na frente da igreja, mas o espaço ainda é pequeno. A solução? Uma nova matriz precisa ser construída, e em 17 de abril do ano de 2000, com apenas 3 meses de sua chegada, o Padre Cláudio lança a pedra fundamental da construção de uma nova matriz. Mobilizando o povo, o comércio, os políticos e a indústria, a igreja é erguida 5 anos mais tarde, em 12 de novembro de 2005. O novo templo, com capacidade para 5.000 pessoas, rapidamente foi preenchido de fiéis. Mas as suas construções não param por aí. Em 2006, o Padre Cláudio construiu a Casa Paroquial e reestruturou a secretaria. Em 2010, construiu o CEPAF, Centro Paroquial de Formação, com salas e auditório com capacidade para 300 pessoas. Também adquiriu veículos novos e investiu muito na informatização da paróquia, usando, inclusive, as redes sociais como meio de divulgar a fé. Seu vigor pastoral encontra consonância em sua extraordinária capacidade administrativa e de comunicação. Eu conheci o Padre Cláudio quando ele ainda morava em Catu e, na ocasião, eu era seminarista. Com a vinda dele aqui para Pujuca, eu inicialmente vim ajudá-lo aqui no trabalho de organização da paróquia. E ele, como um grande entusiasta da organização e da comunicação, a gente, junto aqui, estruturou a informatização da paróquia. Depois da sua chegada, a gente montou toda a estrutura contábil da paróquia de forma organizada. Criamos também um jornal da paróquia chamado Boletim Boa Nova, que saía mensalmente, e criamos um site da própria paróquia, que começou a divulgar o trabalho da paróquia na internet, e juntos fizemos alguns trabalhos, né? O Padre Cláudio tem uma capacidade extraordinária de agregar para junto de si pessoas para trabalhar, e ele é super dinâmico e isso ajuda no desenvolvimento da paróquia. E acho que foi isso que fez com que a paróquia de Pujuca crescesse tanto nesses últimos tempos.